Boa tarde, Ellen. Boa tarde, Otávio. Hoje eu estou aqui no estúdio conversando com o psicólogo Davi Barbosa, que vai tirar umas dúvidas com a gente sobre a automutilação. A automutilação é uma doença ou um sintoma de outros transtornos mentais. Ela pode estar associada ao suicídio? Falar sobre esse tema, né, como você mesmo falou, é algo muito importante, né? Porque, infelizmente, é uma situação que ela tem se tornado cada vez mais recorrente, né, entre pessoas jovens ou mesmo adolescentes, né? E é um tema, por várias vezes, pouco debatido, né? Em locais que eu acho que deveriam, de fato, ter uma atenção melhor em relação a isso, né? Como escolas, mesmo na sua própria família, né? Nos meios, nos ciclos de amizade, em todos esses lugares, né? Mas é um tema muito importante, né? O que acontece? A automutilação, ela é um sintoma característico a alguns transtornos psicológicos, né? Que pode estar associado a alguns transtornos psicológicos, né? Muitas vezes pode estar associado ao quadro depressivo, quadro de ansiedade, mas muito especificamente ao quadro borderline, né? Porém, o que acontece? Né? Muitas vezes esse sintoma ele é tido pela sociedade ou por algumas pessoas próximas como algo não tão importante ou significativo. Porém, isso traz uma importância muito considerável. Por quê? É um quadro no qual a pessoa muitas vezes já está com algum grau de sofrimento psicológico, né, em função de várias situações da sua própria vida, né? Muitas vezes situações relacionais, familiares, né, situações sociais, né, de sofrimento mesmo em decorrência de trabalho, estudo, ou mesmo, como eu falei, né, principalmente, eu posso afirmar, em decorrência, por vezes, de algum sofrimento familiar. Né? Então, a pessoa ali, ela, por várias vezes, ela já vem ali guardando muitas situações, não consegue um lugar para trabalhar assim mesmo, psicicamente falando, e chega um momento em que há um processo de automutilação, né? Muitas vezes há alguns relatos que se associam a uma busca ali mesmo por uma tentativa de imprimir o sofrimento assim, mas ao mesmo tempo uma busca por lidar com o seu próprio sofrimento interior, né? Então, é muitas vezes um tipo de situação, automutilação, muito associada a questões psíquicas mesmo, né? Então, tem sim uma correlação com algum transtorno psíquico por várias vezes. Só dá para dizer especificamente ao que aquilo se associa a partir de um trabalho mesmo de análise, psicoterapia, né? Por vezes associado a um atendimento médico também psiquiátrico, né? Juntando uma medicação para que aquela pessoa ela possa se entender um pouco melhor e aí passar por essa crise, né? E desenvolver-se de uma forma diferente, entende? Quais sinais podem indicar comportamento de automutilação? Pronto. O que acontece, né? Como eu te falei na pergunta anterior, muitas vezes a pessoa que ela está desenvolvendo um comportamento de automutilação, ela já vem ali acumulando algumas questões psíquicas, né? Algum sofrimento emocional, psicológico, né? Então, alguns sinais que direcionam para que isso está acontecendo, possa vir a acontecer, é justamente a observação em relação a situações, né, por vezes um quadro depressivo, um quadro de ansiedade, um quadro de sofrimento que aquela pessoa vem passando, né? A pessoa fica mais reclusa, um pouco mais na sua, não consegue ter tantos contatos sociais, vive muito uma tristeza, choros, né? Um quadro mesmo assim mais característico de uma depressão, né? E aí a gente pode observar se de repente essa pessoa ela está ali apresentando algumas marcas, principalmente nessa região do braço, muitas vezes é bem comum, né, perto, próximo ao pulso, ou mesmo em outros locais, que isso direcione aí que há algum movimento, algum processo de automutilação, né? Então, observar principalmente características emocionais dessas pessoas e características físicas mesmo, né? Por vezes a pessoa tem ali algumas cicatrizes que podem direcionar para, de repente, um tipo de vivência dessa, né? Um tipo de situação de automutilação, né? Às vezes são cortes, né, feitos com algum objeto bem importante, como às vezes com um estilete, né, uma faca, não sei, algo que gera esse corte, né? Então você pode observar ali que a pessoa, por vezes, ela vai ter alguns cortes juntos, próximos um do outro, em regiões assim, né?
Então, você observar isso dá meio que uma ideia de que pode estar acontecendo algum tipo de automutilação e, de repente, algum sofrimento que está gerando esse sintoma, entende? Quais são os fatores ou agravantes relacionados a casos de automutilação em adolescentes e como a escola pode trabalhar esse tema a fim de tornar-se um ambiente acolhedor de todos os jovens? Pronto, acho que é uma pergunta bem importante, né? Como eu te falei, muitas vezes esse sintoma, né, esse, esse processo de automutilação, ele está bem relacionado a algum sofrimento psicológico, né? Então, o que agrava muitas vezes isso, né? A pessoa ela não tem lugares de acolhimento, né? Tem lugares em que ali ela se sinta protegida, ela se sinta cuidada, né? O espaço para conversar sobre si, para conversar sobre algum sofrimento que ela esteja vivenciando, né? Então, muitas vezes, problemas familiares, problemas relacionais, socialmente falando, né? Dificuldades de aprendizagem, dificuldades, por vezes mesmo, de um adoecimento, como é que eu posso dizer, fisiológico mesmo, mais diretamente. Então, tudo isso agrava, né, e traz maiores possibilidades de um tipo de sofrimento desse acontecer, de um tipo de situação dessa acontecer. Então, essas situações, como principalmente um ambiente familiar, muitas vezes não tão acolhedor, ou mesmo agressivo, ou mesmo cheio de questões, isso proporciona que aquela pessoa ela possa, de repente, desenvolver algum tipo de sofrimento psíquico, desencadeando aí a mutilação, né? E como a escola ela pode, de repente, né, contribuir para que esse tipo de situações ela seja diminuído, né? A escola ele é um lugar de grande importância, né? Muitas vezes o sujeito ele passa uma boa parte do dia dele ou mesmo da vida dele durante anos aí na escola, né? Então é um local no qual ali ele encontra com outras pessoas, encontra com profissionais, encontra um espaço, né, que de repente pode ajudá-lo, né, a lidar com algumas situações da sua vida que tem como fortalecer, né? E qual eu vejo como um papel de importância da escola em relação a isso? É um lugar, né, em que deve-se observar melhor os alunos, né, estar atento, né, estarem atentos, né, para determinadas situações de sofrimento, né, determinados problemas mesmo de questões relacionadas à aprendizagem que eles possam estar vivenciando, né? Com isso, dar um certo apoio, um aparato, né, bem como trazer uma possibilidade em relação aos demais alunos, aos colegas, sobre a importância de acolher as pessoas, as suas diferenças. E muitas vezes há muitos embates nesses locais devido às diferenças pessoais de cada sujeito, né? Então isso dificulta muito mesmo um processo de assimilação por parte da pessoa que está ali, né? E muitas vezes está vivendo um processo de sofrimento. Então a escola ela pode trazer essa perspectiva de conscientização para os alunos ou mesmo profissionais, professores, pessoas que trabalham em outras áreas, como ali mesmo, né, na organização escolar, para que elas tenham uma percepção mais acolhedora em relação aos alunos, em relação às demais pessoas, né? Para que ali se torne não só um local de aprendizagem específico, mas um lugar também de acolhida, de proteção, onde a pessoa, mesmo não tendo esse lugar em outros pontos da sua vida, que possa encontrar ali na escola e de repente até encontrar lugares para ou possibilidades de tratamento para si mesmo, né? E aí na escola também acho que ela pode encontrar locais que prestem esse atendimento, que prestem esse apoio, né? Existem muitas clínicas escolas atreladas às faculdades e universidades de psicologia que elas prestam atendimento gratuito, né? Ou mesmo com valor simbólico. Então, ter esses contatos, né? Direcionar, encaminhar essas pessoas que possam estar sofrendo por alguma questão emocional, psíquica, e de repente ali incorrendo uma mutilação, desse lugar para encaminhar essas pessoas, eu acho que é algo muito importante por parte das escolas, né? Então, eu acho que mais ou menos isso, dessa forma que tanto as pessoas que compõem o grupo escolar, de forma geral, alunos, professores, diretores, né? Pessoas demais da organização da escola, podem contribuir dessa forma. Obrigado, Dr. Davi, pela entrevista. E finalizamos por aqui. Voltamos com vocês.
Ellen e Otávio.